Sentido normativo jurídico. Principal expoente, Conrad Hess. A forma normativa da Constituição de 1959 para rebater Ferdinand Lassalle, Hess apresenta a antítese da concepção sociológica, pois o direito não pode existir apenas para justificar as relações de poder. Para Hess, aceitar a tese sociológica de Lassalle é negar normatividade jurídica à Constituição e ter um direito constitucional como ciência normativa sem norma. Como toda ciência jurídica, o direito constitucional é ciência normativa e, por isso, diferencia-se da sociologia e da ciência política, ciências da realidade, do ser. A Constituição não configura apenas uma expressão do ser, mas também um dever ser. Embora a Constituição escrita possa sucumbir à realidade, tese de Ferdinand Lassalle, essa Constituição é dotada de força normativa capaz de conformar a realidade. Basta, para tanto, que exista vontade de Constituição, caráter transformador, força ativa, e não apenas vontade de poder. Há um condicionamento recíproco entre constituição jurídica e a realidade social. Correlação entre ser e dever ser. A situação regulada pela Constituição, que se pretende ser concretizada na realidade, é denominada de pretensão de eficácia. Evidente que não há como realizar a pretensão de eficácia sem se atentar para o fato de que a efetividade das normas constitucionais estão condicionadas a fatores extrajurídicos, políticos, sociais, culturais e econômicos. Assim, a pretensão de eficácia é, ao mesmo tempo, determinante da realidade social e determinada pela realidade social. A Constituição procura imprimir ordem e conformação a esta realidade política e social, vontade de Constituição. Por isso, para Hess, há um condicionamento recíproco entre a Constituição jurídica e a realidade social. Não há subordinação entre a Constituição efetiva e a jurídica, como diz Lassalle. A relação é de cooperação-correlação. A pretensão de eficácia determinante e determinada pela realidade social busca concretizar a norma constitucional. A eficácia da norma constitucional está condicionada a fatores extrajurídicos, porém, a pretensão de eficácia, embora associada a estas condições, é elemento autônomo. A Constituição é mais do que mero reflexo da realidade, é dever ser que imprime ordem e conformação à realidade política e social. Sentido culturalista. Sustentada no Brasil por Meirelles Teixeira, o sentido culturalista entende que as concepções anteriores não são antagônicas, mas complementares. Assim, a Constituição é produto de um fato cultural produzido pela sociedade que nela pode influir. Trata-se de uma formação objetiva de cultura que encerra, ao mesmo tempo, elementos históricos, sociais e racionais, aí intervindo, portanto, não apenas fatores reais, mas também espirituais, ou ainda elementos puramente racionais e, finalmente, elementos voluntaristas, pois não é possível negar-se o papel da vontade humana, da livre adesão, da vontade política das comunidades sociais na adoção desta ou daquela forma de convivência política e social, e de organização do direito e do Estado. A concepção culturalista do direito conduz o conceito de uma Constituição total em uma visão suprema e sintética que apresenta, na sua complexidade intrínseca, aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos, a fim de abranger o seu conceito em uma perspectiva unitária. Desse modo, sob o conceito culturalista de Constituição, as constituições positivas são um conjunto de normas fundamentais condicionadas pela cultura total e, ao mesmo tempo, condicionantes desta, emanadas da vontade existencial da unidade política e reguladoras da existência, estrutura e fins do Estado e do modo de exercício e limites do poder político. A Constituição total apresenta uma perspectiva unitária, com aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos. Constituição aberta.
Grande parte dos publicistas vem anunciando a ideia de uma Constituição aberta, no sentido de que ela possa permanecer dentro do seu tempo e, assim, evitar o risco de desmoronamento de sua força normativa. A Constituição aberta relativiza-se à função material de tarefas da Constituição e justifica-se a desconstitucionalização de elementos substantivadores da ordem constitucional. Tá comigo? Não vai ficar pelo meio do caminho não, viu? A localização eu já te dei. Foco, determinação e muito estudo. Agora, se você quer ficar aí perdendo tempo, recalculando a rota, eu já não tenho como te defender perante a sociedade.